gente! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo do RH Talks, uma continuação do antigo RH Summit. Aqui são 10 conteúdos gravados online, gratuitos, para você aproveitar muito, aprender sobre cases bem focados em estratégias para benefícios do colaborador. Tudo claro, pensando no momento que a gente está vivendo, de pandemia, de trabalho em casa, de renovação de todas as relações do nosso trabalho. Deixa eu me apresentar sempre primeiro, para começar, eu sou Roberta Russo, sou jornalista, hoje apresentadora da CNN Brasil. Durante um ano eu comandei o programa Que Tem Vaga no Band News TV, que conversava com lideranças de RH de várias partes do nosso país e também por isso você está me encontrando por aqui. Bom, esse nosso conteúdo a gente vai falar sobre trabalho flexível, a gente vai bater um papo sobre isso. Vamos conversar inclusive com o Bruno Torquetti, gerente de remuneração, benefícios e mobilidade América Latina da Vale, para a gente entender como é promovida a saúde do colaborador desse novo formato de trabalho. Bruno, bem-vindo, obrigada por ter topado ter essa conversa com a gente aqui no RH Talks. Olá, Roberta, obrigado pelo convite, um prazer compartilhar experiências e trocar sobre esse novo modelo aí de mundo que a gente está vivendo. Acho que é sempre importante essa troca, esse aprendizado em conjunto. Com certeza, essa troca é muito boa para mim também. Bruno, já me apresentei aqui, se apresenta então um pouco mais sobre o trabalho que você faz hoje em dia na Vale? Legal, então, falando um pouco mais de mim, né? Prazer, Bruno. Então, eu sou responsável, você já falou um pouquinho, por alguns processos dentro do RH da Vale para a América Latina, como compensation, benefícios, mobilidade e performance como um todo. Tenho 14 anos aí de experiência dentro da companhia, já passei por quase todos, ou se não todos, os subprocessos de recursos humanos. E agora eu estou com esse desafio aí, liderando essa transformação e implementando todas essas questões de trabalho flexível que a gente tem vivenciado aí nesses últimos, pelo menos 2 anos aí, de forma mais intensas, né? Sim. Agora, Bruno, acho que tem uma questão muito importante para a gente começar abordando, que é a situação da Vale hoje, né? Que precisou fazer uma transição ampla quando decide deixar 18 mil funcionários trabalhando em casa na pandemia, no home office. O interessante é que na estratégia da empresa, a estratégia, aliás, da empresa agora é seguir, portanto, com esses funcionários trabalhando de casa, na transição desse momento aí que a gente vai ver, que a gente pode chamar como um pós-pandemia, fazendo o trabalho remoto, mas com a possibilidade de frequentar alguns hubs. Queria te perguntar, seria um trabalho híbrido, mas um pouco mais flexível? É isso que vocês estão pensando no momento? Sim, já respondendo objetivamente a primeira parte, a última parte da pergunta, sim, seria um trabalho bem mais flexível, híbrido e bem mais flexível. Eu acho que para poder explicar um pouco aí dessa trajetória, é bom retomar um pouco a linha do tempo, o que a gente estava falando, assim, e contexto, tanto de mundo quanto dentro da empresa, né? Acho que o primeiro ponto aí relevante da gente poder abordar a todo tempo a gente vinha falando de futuro do trabalho. E se discutindo isso nos fóruns de pessoas, nos fóruns de RH, nos fóruns de gestão, enfim, qual será o futuro do trabalho, quando esse futuro do trabalho chega. E esse futuro do trabalho era um futuro do trabalho eminentemente mais flexível para as pessoas, onde eu consigo dar essa flexibilidade para as pessoas, poder de escolha para as pessoas, equilíbrio pessoal, trabalho, enfim, que essa equação seja mais equilibrada, e isso era o que a gente discutia a todo tempo de modelos flexíveis. Na Vale, um pouco antes aí da pandemia, a gente estava tentando implementar esse modelo flexível, obviamente muito mais tímido. Acho que modelos flexíveis de trabalho no Brasil ainda era algo muito tímido antes da pandemia, depois a gente vai falar do legado pandemia. Isso não era uma realidade lá para fora a gente já tinha algum modelo mais flexível de trabalho, mais avançado, etc. Mas no Brasil, a gente, de certa forma, as empresas eram um pouco mais conservadoras, por N razões, seja legislação, seja o próprio mindset da liderança, enfim. Então, a gente estava com algumas iniciativas aí isoladas de tornar o trabalho um pouco mais flexível, colocando o home office para as pessoas alguns dias da semana, 1, 2 dias da semana,
e dando um pouco mais de flexibilidade para a organização. Como eu falei, ainda estava um pouco tímido, e aí veio, né, a pandemia ali em março de 2020, e de certa forma a gente teve que colocar de forma sumária e compulsória 18 mil pessoas da nossa turma administrativa no trabalho remoto full, o que muda completamente a nossa perspectiva. De um dia para o outro, você estava discutindo qual seria o futuro do trabalho, e esse futuro do trabalho ele chega de uma hora para outra sem avisar e é instalado ali na empresa com as 18 mil pessoas dentro da organização. Dito isso, a gente tem toda essa história aí para ser contada dos aprendizados, né, desde o dia 1 dessas 18 mil pessoas trabalhando remotamente. E sim, a nossa intenção, a gente entende aí que foi um modelo de sucesso implementado, a gente tem uma boa avaliação da liderança da empresa e dos nossos empregados desse modelo de trabalho implementado. Então, a nossa intenção é que a gente vai permanecer neste novo mundo pós-pandemia, que, se Deus quiser, será rápido, né, com o avanço da vacinação. Então, a gente vai ter, sim, um modelo de trabalho flexível, onde as pessoas vão ficar majoritariamente, né, as áreas onde eu consiga fazer isso, que são as áreas corporativas, elas vão ficar majoritariamente no modelo de home office, com a flexibilidade de escolha de poder frequentar um hub da empresa, um espaço físico da empresa, para elas poderem compartilhar, ter alguma questão que precise dessa demanda presencial, dessa interação física, ela vai ter essa flexibilidade, mas vai ser um poder de escolha e uma decisão ali, liderado, sem uma obrigação formal da empresa para que essas pessoas frequentem esse espaço físico. Tá? Sim. Agora, Bruno, para uma empresa como a Vale, né, deixando quase 20 mil funcionários em casa, mas com esses hubs, né, que de certa forma mantêm o vínculo, mudou tudo, né? Culturalmente, se a gente está pensando aí na cultura do trabalho, está tudo muito diferente. Como é que os benefícios foram pensados nesse sentido também? Legal, é um bom ponto, assim. Eu acho que a gente pode separar, Roberta, acho que benefícios durante a pandemia e depois o que a gente vê de futuro, né? Então, assim, quando a gente está falando aí de pandemia, desse trabalho remoto, acho que para falar de benefício eu tenho que falar um pouco da adaptação da empresa também nesse modelo de trabalho remoto. Então, a gente sabe que o trabalho remoto vivenciado ao longo desse último ano, 1 ano e meio aí que a gente está falando de pandemia mais severa, ele não é o que a gente vai ter no futuro pós-Covid. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque já tinha o desafio da organização de um dia para o outro eu colocar 18 mil pessoas para aprender a trabalhar no modelo que a gente não trabalhava antes. Então, como que eu funciono, como que é o modus operandi dessa organização, isso tudo muda, né? E tem o desafio de estar vivenciando, além de estar vivenciando toda essa transformação da forma de se trabalhar, esses aprendizados de como trabalhar, eu ainda tenho a pandemia, que são as pessoas em casa, em lockdown, com os filhos em casa também, tendo aula online ou sem aula, sem o suporte que eles estão acostumados ou estavam acostumados a ter. Então, tem toda essa questão. A primeira questão mais básica, quando eu falo de benefícios, é prover o mínimo de infraestrutura para essas pessoas para trabalhar em casa, como elas teriam para trabalhar dentro da organização. Então, surgem assuntos que a gente não falava antes, que é questões relacionadas, por exemplo, à ergonomia, no meu local de trabalho em casa, se eu tenho as melhores condições ergonômicas, né? Surgem questões relacionadas a equipamento que essa pessoa pode utilizar ou não, um computador, uma conexão de internet, isso tudo, a empresa ela tem se preocupado nesse sentido, em como que eu garanto que a pessoa tenha as mesmas condições que ela teria ao estar trabalhando no meu espaço físico ali, que já era todo preparado para receber os empregados. Como é que eu faço desse meu hub em casa que ele esteja bem preparado para esse trabalho? Então, acho que essa é uma primeira parte que a gente tem falado aí muito de benefícios. Uma segunda parte também, quando a gente fala daqueles benefícios mais básicos ali, que a gente está falando, por exemplo, vale-refeição. O vale-refeição eu não vou mais utilizar para poder comer ali no restaurante próximo da empresa. Como é que eu dou flexibilidade para o meu empregado também?
eu posso transformá-lo em outro tipo de benefício, como, por exemplo, o vale alimentação que eu utilizo para supermercado. Então, acho que é você pegar esse seu portfólio ali de benefícios e como é que ele se adequa a uma realidade agora do trabalho em casa ou do trabalho híbrido, e que eu dê o mínimo de condição específica. Esse é um primeiro ponto. Acho que grande parte das empresas foram por esse caminho, né, das condições mínimas de trabalho, da preocupação ergonômica e de como é que eu ajusto meu portfólio de benefícios para que ele seja mais flexível e atenda as minhas necessidades em casa. O segundo outro ponto que eu acho que a gente tem de impacto em benefícios é com relação à saúde, né? Sobretudo saúde mental nesse momento. De novo, um momento de pandemia que a gente está preocupado com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as nossas esposas, esposos, enfim, então, e ainda meio que num regime de lockdown, né, sem interação social, com distanciamento social, e sem essa interação dentro da empresa. Então, como é que a gente cuida dos nossos empregados? Numa perspectiva de que eles se sintam cuidados mesmo estando longe e se sintam amparados mesmo estando em casa. Então, tem toda essa questão de cuidado à saúde mental também, que é uma preocupação latente aí, que o home office traz para a gente, sobretudo impactada também pela própria pandemia que a gente está vivenciando. Acho que essa é a outra ponte. Sim, falando nesse foco, na saúde do funcionário, que tipo de benefícios que vocês implementaram e o que pode vir por aí nos próximos meses nesse cenário que a gente deve enfrentar até o fim do ano? Legal. O que a gente está falando aqui de saúde assim como um todo, e aí eu estou falando de preocupação com saúde overall, então saúde física e saúde mental. Então, todas essas plataformas aí de marketplace, por exemplo, para acesso à saúde física, prática de exercício físico, academias, aulas funcionais, etc. A gente implementou aí para os nossos empregados, para que eles se mantenham em movimento. Eu costumo falar que um dos legados aí da pandemia é que as pessoas, elas sairão dessa pandemia mais preocupadas com sua saúde. A gente sabe aí o grupo de risco, o grupo mais impactado aí pela pandemia, são pessoas com comorbidades existentes ou com alguma lacuna aí de saúde. Então, acho que um dos legados da pandemia vai ser as pessoas mais preocupadas com sua saúde de uma forma geral. Então, todas essas plataformas aí de marketplace para acesso a academias, exercício físico, esportes, etc., a gente implementou para os nossos empregados. Implementamos, inclusive, esse acompanhamento online durante a pandemia, no qual exige o distanciamento social, e eu não posso ir como eu poderia ir no mundo normal para a rua fazer o meu tipo de exercício. Então, a gente também colocou soluções online nesse sentido. E aí entra também a preocupação com a saúde mental, serviços de screening, onde eu possa ter mapear através de um self-assessment, né, de uma autoavaliação, como eu estou, se eu preciso de alguma ajuda ou não. Um outro programa aqui que a gente implementou chama programa, né? Esse já existia, a gente colocou ele de uma forma ativa, que é o programa de assistência ao empregado, onde o empregado, se ele estiver precisando de alguma ajuda, ele liga para a nossa central de suporte, ele pode ter contato com vários N tipos de serviço, que dê uma segurança para ele, inclusive serviços relacionados à psicologia, psiquiatria, etc. Tem a própria psicologia online, que a gente também colocou através do plano, o atendimento de psicólogos, psiquiatras online. O contato ativo, então, através desse serviço de screening, o empregado faz uma autoavaliação, e a depender desse resultado e da autoavaliação, ele libera a gente de contactá-lo para um possível tratamento, então a gente acaba entrando em contato com ele, e para incentivá-lo, às vezes a gente tem muito, né, um problema, que as pessoas ou deixam para depois, ou não dão tanta importância para a sua saúde mental. Isso é comum e cultural, que as pessoas não consideram hoje um problema. Então, eu acabo não tratando aquele problema que eu tenho, mas não dou relevância para ele. Então, a gente está tentando ter esse contato ativo, que é explicar para o empregado, sensibilizá-lo e direcioná-lo para um tipo de tratamento. Então, são todas essas questões que a gente colocou aí de preocupação e cuidado ao empregado com sua saúde como um todo, seja ela física ou seja ela mental. Sim, agora sobre como é que os colaboradores, os funcionários recebem a ideia desses benefícios, até para a gente tentar mensurar o valor que eles dão para tudo isso. Eles valorizam
e entendem bem esse modelo de trabalho mais flexível, por exemplo? A gente estava falando até na dificuldade cultural, né, Bruno? Que no país, fora do país já é uma coisa mais aceita, mais trabalhada, mais introduzida de uma certa forma na sociedade, e por aqui ainda menos. Mas como é que vocês estão sentindo essa aceitação? Tá. A aceitação por um modelo de trabalho flexível ela foi ótima, ela foi excelente. A gente tem rodado algumas pesquisas aí com a turma, com todos os nossos empregados que estão em trabalho remoto. A gente tem favorabilidade próxima dos 90%. Tá? É óbvio que a gente tem alguns desafios dentro desse modelo flexível, que a gente, como eu falei lá no início, a gente está aprendendo a trabalhar nesse modelo flexível. Então, por exemplo, num primeiro momento, a gente ainda está vivenciando isso, teve um overload grande de demanda de trabalho. Então, assim, aquele tempo que às vezes eu usava para deslocamento, as pessoas começaram a pensar, já que eu não tenho tempo para deslocamento para o trabalho, eu vou fazer reunião. Isso ainda é impactado pela Covid, onde as pessoas estão em casa e às vezes até uma fuga do cenário que estamos vivenciando, o trabalho. Então, assim, começa a reunião às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, 8 horas. Então, assim, primeiro ponto, teve essa curva de aprendizagem, de aprender a trabalhar nesse modelo flexível, nesse trabalho remoto. Tá? Agora, não estamos 100%? Não, estamos ainda na curva de aprendizado, mas eu acho que as coisas estão começando a se assentar um pouco mais. E aí, se assentando um pouco mais, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, os empregados, eles estão se sentindo mais confiantes nesse modelo, eles estão gostando, e a grande, imensa maioria deles, eles querem continuar nesse sentido e veem ganhos de estarem nesse sentido, ganhos pessoais, ganhos de estarem com mais tempo com os familiares, ganhos de menos tempo de deslocamento no trânsito, menos exposição à violência das grandes cidades, enfim. Então, a percepção é muito boa com relação ao modelo de trabalho. Tá? E com relação aos benefícios que a gente colocou para essa turma, ela também é muito boa. Por exemplo, a questão que eu falei do incentivo à atividade física hoje, a gente tem quase aí 17 mil empregados aderidos. Então, assim, menos de um ano de benefício in place, vamos dizer assim. Então, é uma ótima aceitação e a gente já teve vários feedbacks aí dos empregados de satisfação e orgulho do cuidado da empresa nesse sentido. Quando a gente implementou também lá o auxílio ergonomia que eu falei, né, que era preocupação com a ergonomia em casa, os empregados todos relataram que se sentiram cuidados pela organização, se sentiram de fato que a empresa estava olhando para esse novo modelo de trabalho. Então, acho que a aceitação tem sido bem boa nesse sentido, tanto do modelo quanto do pacote do portfólio de benefícios. Agora, Bruno, muda a relação de confiança entre a empresa e o funcionário? A gente está falando de um novo patamar de maturidade nessa relação, até pensando em controle de performance, né, à distância, que muitas vezes não é possível, da produtividade. Como que você vê essa questão? Sem dúvida, acho que o pilar de sustentação do trabalho flexível é a confiança, a autonomia das pessoas e a confiança de que elas vão fazer aquilo que elas precisam de fazer. O modelo não funciona se eu não tiver essa confiança. No início, a gente teve perguntas, por exemplo, dos nossos, de algum líder, não foram muitos, mas a gente teve pergunta, será que eu consigo colocar um timesheet para acompanhar quanto tempo meu empregado fica online, para eu saber se ele está produzindo ou se ele não está produzindo, porque agora eu não estou mais vendo ele aqui cara a cara aqui dentro da empresa, será que ele vai entregar resultado ou não? Assim, o que a gente trouxe para a organização é que assim, os tempos mudaram, o trabalho ele vai ser mensurado, né? Na base da confiança, na base do resultado, e aí quando eu falo de resultado, é a entrega em si e o comportamento atrelado a isso, então isso é algo importante também da gente, o como importa e sobretudo como importa dentro do trabalho remoto, como que eu vou chegar ali naquele resultado. Então, a medida de sucesso, ela não é mais eu estar lá, sentado na minha mesa de 9 às 18 e chegando pontualmente e saindo pontualmente. Acho que muda completamente a perspectiva e a medida de sucesso passa a ser as relações de confiança, as minhas entregas, aquilo que eu agrego de novo para a organização, aquilo que eu estou trazendo de resultado para a organização, como é que eu mensuro esse resultado. E não, pura e simplesmente, a gente costumava falar do presenteísmo, né? Às vezes eu estava até ali, presencialmente, batendo ponto, cumprindo as minhas obrigações, mas
minhas entregas muito aquém daquilo que a empresa espera. Então, nesse sentido, é por isso que eu falo que a relação, né, dentro do trabalho flexível, ela pressupõe uma confiança, uma autonomia líder e liderado, cada vez mais um empoderamento das pessoas nas suas responsabilidades. Então, a gente precisa de empoderar as pessoas nas suas responsabilidades e elas entregarem os resultados e a gente conseguir mensurar esses resultados. E aí precisa estar muito claro o que a gente espera delas, para a gente conseguir mensurar o resultado. Sim, são essas novas relações. Agora, Bruno, a gente tem uma nova configuração de trabalho sendo imposta, como a gente falou, mas também um período de bastante incerteza que vem por aí. Para a gente entender e começar a vislumbrar o que vem pela frente, até porque a gente sabe, né? A Vale, sendo a empresa que é, com a tradição que tem, acaba impulsionando as outras também, as menores principalmente, ou as concorrentes do setor. O que vocês estão planejando de benefícios e de interações de trabalho para os próximos 6 meses, com esse cenário de vacinação e de algum retorno gradual? Eu acho que o cenário ele não tende a mudar tanto em termos de portfólio de benefícios. Eu acho que o que veio durante esse 1 ano e meio, eu acho que é a consolidação de que veio para ficar. Então, tudo aquilo que eu falei do legado da pandemia, da preocupação das pessoas com a saúde e dos benefícios da empresa relacionados a esse ponto, ele vem para ficar, e acho que cada vez mais ele se consolida e as empresas vão ter cada vez mais se preocupar com isso, né? Eu acho que tem um outro ponto aqui também, que cada vez fica mais latente dentro do portfólio de benefícios, que é a flexibilidade. Então, assim, se eu estou falando de modelo de trabalho flexível, necessariamente o nosso pacote de benefícios ele acaba tendo que acompanhar também esse tipo de flexibilidade. Assim, a necessidade da Roberta é diferente da minha, até pela realidade da Roberta agora ser bem diferente da minha. Antes eu e a Roberta, a gente estava trabalhando juntos ali, basicamente enfrentando ali o mesmo dia a dia. Agora não, as nossas necessidades são um pouco diferentes ali. Então, como é que eu, de certa forma, eu não perco a mão daquilo que eu tenho que entregar enquanto organização, mas que eu entregue de certa forma flexível e customizada? Essa é uma equação que a gente vai precisar de equilibrar. Ainda não tem a resposta 100% certa, mas acho que o caminho tende a modelos mais flexíveis também de benefício, que é algo também que a gente estava falando antes da pandemia, antes de vir a pegada do trabalho remoto e de consolidar esse modelo de trabalho flexível. Acho que, então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto que eu acho que precisa de ficar claro para todo mundo é que a gente não tem todas as respostas. A gente ainda não sabe como vai ser esse mundo pós-pandemia. A gente, né, imagina vacinação avançando, etc., mas a gente não tem todas as respostas. Então, assim, a gente precisa, e enquanto Vale está muito claro para a gente, enquanto organização, que tudo isso são testes que a gente está colocando para rodar, e, obviamente, com toda a convicção de que pode dar certo, etc., mas se não der certo, a gente ter também a flexibilidade necessária para rever rota e traçar novos caminhos. Então, a gente precisa a todo momento, acho que a palavra-chave desse momento, e é o que a gente vem falando aí, né, dentro do ambiente corporativo, que são os métodos ágeis, modelo agile, etc., é isso, modelo agile, é aprender continuamente com essa nova realidade que a gente está tendo e ter uma rápida resposta, uma rápida leitura, uma rápida resposta e corrigir rota se for necessário. Então, por exemplo, eu acabei de falar de que o que eu entendo como perspectiva para benefício é a consolidação desses modelos que a gente está implementando. Pode ser que daqui a 3, 4, 5 meses, com os hubs rodando, com as pessoas saindo do lockdown, a sociedade voltando ao normal, a gente perceba outra necessidade que ainda não percebemos e tudo bem. Temos a flexibilidade necessária de saber que os modelos não são rígidos e que a gente pode rever a rota e pensar em novas soluções. Então, essa aprendizagem contínua, ela vai ser super necessária nesse novo contexto, e essa leitura do ambiente, essa leitura do cenário, para você ter essa rapidez de aprendizagem. Acho que esse é o ponto aí. É agile na veia, assim, quando a gente está falando de empresa, de métodos ágeis, é isso que a gente está falando. Acho que esse é um contexto daqui para frente. Sim, esse ponto que você tocou é realmente muito importante. Agora, como mensurar, Bruno, o retorno que os benefícios têm gerado nos funcionários, nos colaboradores, né? O nível de aceitação, o nível de empolgação até, vocês conseguem mensurar isso?
Eu costumo falar que eu queria implementar, e quem conseguir implementar vai ser ótimo, um indicador de felicidade, assim, para os empregados, sabe? Meu sonho é implementar um indicador de felicidade. Ainda não tenho, mas eu acho que o que a gente tem que ir fazendo é abrir a escuta. É abrir a escuta para os nossos empregados, é criar fóruns de escuta, é estar próximo deles e a gente vai conseguir ter esse termômetro de se está funcionando ou não. Então, assim, tem uma fórmula mágica de saber se está funcionando? Não. Como é que você vai saber? Estando próximo da sua base de trabalho, escutando, retroalimentando o seu ambiente, então, usando toda a estrutura da empresa, o arcabouço da empresa, para ter, de fato, uma escuta aberta, para poder ir sentindo esse termômetro e essa temperatura para ver se precisa de ajuste ou não. Claro que tem formas de se fazer isso, né? Eu tenho pesquisas que eu posso rodar, que é uma forma mais distante, mais objetiva. Eu posso ter rodas de conversa com a turma, rodas de conversa com a liderança. Eu acho que a liderança tem um papel fundamental de escuta e de implementação desse novo modelo e de trazer para a gente as percepções para a mudança. Então, desses focos aí de escuta aberta é a conversa entre líder e liderado. Então, não tem uma receita de bolo, mas o que eu posso falar é que precisa de ter uma escuta ativa com os empregados, uma escuta aberta, aberta a feedbacks e estar próximo deles, da forma como for, seja com viés tecnológico, de pesquisa, de questionário, o que quer que seja através de uma conversa, seja através do focus group ou de conversa líder-liderado, mas é estar próximo sem estar próximo. É o grande segredo e a gente vai saber se a gente está indo no caminho certo ou não e tendo os feedbacks necessários para aquela correção de rota que eu falei, se for necessário no item anterior. Então, ainda não temos o indicador de felicidade, um dia implementaremos. Por enquanto, nosso indicador de felicidade é a escuta e o contato. Sim, e já é um baita desafio, né, Bruno? Então, essa seria, para a gente terminar, a principal dica que você daria para quem trabalha no setor de RH, bem focado aí em estratégias de benefícios para os funcionários? A escuta, essa troca? Eu acho que sim, a escuta, a troca, e quando eu falo escuta, eu falo também do diálogo, assim, tem que ter um diálogo aberto. Então, é a escuta aberta, mas também passar as informações que você quer que chegue aos empregados. Então, é ter esse diálogo aberto. Tá? Então, os empregados entenderem os motivos das nossas ações, o reason why do porquê a gente está fazendo ou tomando algum tipo de decisão, e a gente ter a escuta aberta de receber feedback e a abertura de corrigir rota quando a gente perceber que está errado ou que está errando. Então, acho que o caminho, sim, como uma dica, é esse diálogo aberto, idas e vindas entre empresa e empregado nesse novo contexto. Tá certo, nós conversamos então com Bruno Torquetti, gerente de remuneração, benefícios e mobilidade América Latina na Vale. Bruno, obrigada por ter contado para a gente então esse case de trabalho flexível na Vale, também ter conversado sobre outros benefícios para os funcionários nessa fase que a gente vai entrar agora, num período que seria de pós-pandemia. Muito obrigada, até uma próxima e bom trabalho para vocês. Obrigado, Roberto. O prazer foi todo meu. Como eu falei, acho que é importante nesse momento que o mundo todo está construindo essa nova forma de se trabalhar com os legados pós-pandemia. É super importante esses fóruns de troca, de aprendizado contínuo. Então, estou sempre à disposição aí quando precisar. Obrigado pelo convite, tá bom? Obrigada. Para você que está acompanhando esse conteúdo aqui na 5ª edição do RH Talks, no total são 10 programas para você acompanhar as entrevistas, sempre com cases relevantes, importantes, sobre o setor de benefícios para os colaboradores. São conteúdos online, gravados, gratuitos para você acessar, mas se tiver alguma dúvida, a nossa equipe está no chat aqui ao vivo e pode responder para você, combinado? Até o próximo conteúdo então. Tchau, tchau!